Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre um tema bastante delicado e importante, que é a questão da inteligência e o papel da inteligência no sucesso. As pessoas têm muito essa ideia clara de que o sucesso depende essencialmente da inteligência da pessoa. E isso não é sempre verdade. Tem dois fatores, né? O fator geral da inteligência, que corresponde assim, à capacidade de correlacionar, capacidade de juntar uma ideia com a outra, capacidade de, a partir de duas ideias, criar uma terceira ideia, quer dizer, operações que a gente faz o tempo todo, né? Juntando e fazendo associações e correlações entre fatos e situações, entre objetos, e tentando entender da melhor maneira possível como é que esses vários ingredientes interagem. Isso é o fator geral da inteligência. É evidente que tem os fatores específicos, peculiares, que são aqueles dons que todo mundo conhece, ou para a música, ou para o desenho, alguma aptidão especial para os esportes, a aptidão, às vezes, para uma fala, né? Tem pessoas que têm uma fluência, uma facilidade de falar extraordinária, e às vezes também outras vezes pessoas têm dom muito forte, muito claro e marcado para a matemática, que é uma coisa que para algumas outras pessoas é uma área de bastante dificuldade, né? Então, esses ingredientes da inteligência, na verdade, não são medidos assim milimetricamente, né? No fundo, quando se fala em inteligência superior, em psicologia, se fala em pessoas que estão nos 5% daqueles que são mais inteligentes, ou seja, maior capacidade de relacionar coisas, de correlacionar, de ser mais criativo com as informações que possui. 5% numa população, por exemplo, como a do Brasil, corresponde a 10 milhões de pessoas, né? E o sucesso não contempla 10 milhões de pessoas, né? 5% é um número amplo, portanto é um ingrediente importante da inteligência, mas não é aquele ingrediente que define e que faz a total e absoluta diferença, né? A verdade é que existe um cesto de componentes, quer dizer, um cesto, quer dizer, uma cesta de ingredientes, como se fosse uma cesta de ovos, onde vários ingredientes são absolutamente indispensáveis para o sucesso. A inteligência é apenas um desses ovos, não é? Você precisa de foco, precisa de persistência, precisa de resiliência. Resiliência quer dizer a capacidade de lidar bem com reveses, voltar rapidamente a se empenhar na direção, não se deixar quebrar, né? Não se deixar derrubar e voltar mais ou menos rapidamente para a sua obstinação. Ser uma pessoa obstinada, uma pessoa que gosta realmente de perseguir objetivos com persistência, tudo isso é absolutamente pouco medo de fracasso, porque nessa cesta e nas coisas que a gente faz no sucesso tem sempre um risco grande de fracasso também. Então, boa tolerância para os fracassos, não se acovardar diante do risco, enfim, coragem, né? Um pouco de sorte, tudo isso conta para se formar o sucesso propriamente dito. Não é uma coisa tão focada só naquela pessoa muito inteligente, deu tudo certo na vida dela. A inteligência conta, sim, mas ela depende também de você ter uma boa ideia, para você poder botar todos esses ingredientes em cima da boa ideia. Essa boa ideia pode ser sua, pode ser cópia também, não é obrigatoriamente sua, mas você precisa acolher essa ideia e passar a tê-la como sua e trabalhar com ela, assim, trabalhar sobre ela com obstinação. Então essa ideia é a que vai fazer dar certo o meu propósito aqui, o meu negócio, o meu objetivo. Eu vou me dedicar a ela com a minha inteligência toda, com toda a minha persistência, determinação, coragem, ousadia, quer dizer, eu vou botar toda a minha força em cima daquele caminho. Evidentemente também que a gente precisa prestar muita atenção nos detalhes paralelos, porque às vezes aquela ideia é boa, mas quando a gente vai executando ela, aparecem algumas outras sub-ideias pequenininhas, que algumas delas são muito interessantes e que se a gente pegasse aquelas sub-ideias e levasse a sério, às vezes até coisas que aparentemente são erradas, elas podem ser ali que conter justamente a fórmula do acerto ou da inovação. Foi assim que surgiu a penicilina, de um erro do Fleming no laboratório de não ter coberto direito a colônia dele de bactérias, né? E aquela colônia foi contaminada por um fungo do ar, que chama-se penicílio, e aí apareceu no dia seguinte para ele que o fungo
penicillium tinha comido as bactérias, que era exatamente o que eles estavam buscando, alguma coisa que matasse as bactérias. Então, às vezes é um fato colateral, mas tudo isso significa a pessoa estar totalmente focada no seu projeto. Além de focado no projeto, a pessoa tem que ter também muita humildade, quer dizer, não achar que já tendo atingido aquela quantidade de sucesso ela é suficiente. A gente tem que estar sempre humilde e querendo aprender, querendo saber um pouco mais, querendo ir para além daquele ponto que a gente já foi capaz de ir e, portanto, não estabelecendo limites e não se achando já o bem-sucedido. Não existe esse ponto, existe o indivíduo no caminho do sucesso. Demore isso quanto for, pode demorar a vida inteira e pode já ter tido vários sucessos, mas o sucesso mesmo é um filme continuado e não o atingimento de um determinado objetivo. Porque quando o indivíduo atinge aquele objetivo e acha e se acomoda naquele objetivo, evidentemente dali para diante ele não progride mais, né? E aí o sucesso, inclusive, conforme o caso e conforme a atividade dele e conforme o mundo rápido de mudanças como este nosso, ele pode perfeitamente, em algum momento futuro, encontrar um adversário que o derrube, ou seja, ele pode ter aquele sucesso transformado futuramente em fracasso. As pessoas que eu conheci que tiveram muito sucesso são pessoas que gostam de problema, que gostam de dificuldade, que quando vem um problema pela frente, ao invés de abandonar ou de se desinteressar por causa da dificuldade que encontraram, ao contrário, parece que exatamente o que acontece com eles é o contrário. Eles ficam mais obstinados ainda. Assim, esse obstáculo é um obstáculo que é um desafio e eu vou transformar esse obstáculo e esse desafio, então, num reforço da minha energia, da minha determinação para tentar ultrapassar ele, para tentar ir mais longe do que outras pessoas já foram. E com isso, conseguir fazer mais avanço ainda. Então, não se acovardam diante de dificuldades, não fogem diante de fracasso, não se desinteressam quando encontram obstáculos difíceis de serem superados. Ao contrário, isso parece que determina um estímulo e uma força maior ainda para avançar. Isso é muito importante ingrediente do sucesso. Muito maior do que a inteligência excepcional, que algumas pessoas acham que é fundamental. Além disso, é preciso depois tolerar o sucesso, ou seja, não ser uma pessoa que, por medo da felicidade, sabote sozinho o próprio sucesso, ou seja, uma pessoa capaz de lidar bem com os seus avanços, com os seus progressos, com os seus sucessos. Então, gostar de dificuldade de empenho e de ultrapassar obstáculos e depois não se acovardar diante da felicidade que sempre aparece, né? O medo da felicidade sempre aparece quando aparece a felicidade, mas se aguentar este medo também é um último obstáculo de todas as empreitadas de sucesso que as pessoas não devem subestimar. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no nosso canal do YouTube. Se vocês gostam, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.